Alô, muito boa noite a todos, boa noite a todas. Está começando pela RDC TV o programa Atividade há 26 anos no ar, sempre ao vivo, jornalismo, opinião, conteúdos para vocês esclarecerem aí sobre os aspectos políticos, econômicos da sociedade, assim, sobre o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. E nós estamos aqui na RDC TV para 511 mil pontos da NET espalhados pela geografia gaúcha. São exatamente 19 horas e 1 minuto. A temperatura aqui em Porto Alegre, na zona norte da capital, 30 graus centígrados e a umidade relativa do ar, 55%. Em 1982, aconteceu neste dia 2 de abril, a invasão das Ilhas Malvinas pelos argentinos e deu naquela guerra com a Inglaterra que nós todos sabemos, os milhões de argentinos que acabaram morrendo naquela, digamos, aventura que os argentinos fizeram e acabaram tendo que enfrentar a maior força militar desde a Revolução Industrial, que é a Inglaterra, depois sucedida pelos Estados Unidos. E também nesse 2 de abril de 1983 morria Claridade Nunes, a Clara Nunes, grande cantora, que estava no auge da sua carreira num evento, acidente aviatório. A Clara Nunes morreu em 83. Foi a avião, não? Não foi? Não, a Clara Nunes foi fazer uma cirurgia. Isso, ela foi fazer uma cirurgia. Foi uma outra cantora que foi, exatamente. Fazer uma cirurgia. Uma cirurgia e acabou simples, e acabou mas ela morrendo. estava doente, não estava? Não. Uma coisa de repente. Cirurgia reparadora. Reparadora, estética. Cirurgia estética. Ninguém sabia, de repente veio a notícia da morte da banda em 1983, realmente uma figura espetacular, a Clara Nunes, que marcou a minha época, por exemplo, na época de namoro, casamento e tal, né? Então, realmente, eu acho que marcou uma geração toda na Clara Nunes. Bom, nós estamos aqui com o nosso programa Atividade e vou apresentar para vocês, claro, a bancada qualificada que sempre está conosco aqui desde 1992, quando o comandante José Silva começou o programa Atividade. Valdir Bianchesi, prazer em tê-lo aqui novamente. Tu está sempre aqui, tu gosta de suco Adoro Petri, suco né? Petri. Tu veio só para tomar o suco Petri de graça. É verdade. Obrigado pela tua presença, Valdir. Eu que agradeço. Margarete Daló, olha, fazia hora que eu não te vi aqui no programa, hein? Meu dia às terças-feiras, mas tu não vens às terças-feiras, né? Eu o Jura somos os terça-feira é dia dos craques aqui, né? Eu vejo assim quando o chefe viaja. Mário Berlet também, hoje Terça-feira- declinou. Terça-feira eu fico mais bonito aqui ao lado da Margarete. Eu achei que tu ia dizer que tu ficava mais charmoso do meu lado, né? Jurandir Soares, que está aqui do lado, prazer em tê-lo aqui. Olha, o Jurandir, eu começo a ouvi-lo de manhã na Rádio Guaíba, né? Aí eu sou guaibeiro, não adianta. A rádio séria é a Guaíba, o programa Bom Dia, que tu fala com o grande amigo Rogério Mendelski, né? E realmente eu já começo te ouvindo de manhã, porque a gente quer ouvir coisa séria, a notícia é completa, né? E a Guaíba realmente tem toda esta tradição. Muito obrigado pela audiência qualificada. Muito obrigado pelos nossos componentes lá do programa Bom Dia, que são muito mais qualificados ainda. A gente aprende muito. Lília Cunha, obrigado pela tua presença aqui, nossa professora de coach, que está lá conosco aqui hoje também, dividindo a bancada com esse pessoal aqui do nosso Atividade. Bom, normalmente a tradição aqui do Atividade é começar pelo lado do esporte. Nós vamos ter um jogo amanhã, né, Internacional contra o meu River Plate, 19 horas e 15 minutos, né? Teu River Plate? Sim, eu sou o River Plate na Argentina, né? Ah, é? Eu acho que você é do Boca. Então amanhã nós esperamos fazer uma bela partida contra o Internacional. Está preparado para isso, Valdir? Será um jogo épico, sem dúvida alguma, com a presença do Alessandro, o ídolo das duas torcidas, tanto da torcida do River Plate quanto da torcida do Internacional. Casa cheia, previsão de chuva, me parece que à tarde, né? Ouvindo a Guaíba hoje pela manhã. Que a chuva é à tarde, mas na hora do jogo para a chuva. Para de chover. Né? Então acho que teremos um jogo aí, realmente, uma semana bastante importante para o Internacional. A semana do aniversário do clube, a semana do aniversário do Estádio Beira-Rio e a semana da estreia também do Paulo Guerreiro. Margarete Daló, alguma coisa do esporte, Margarete? Destaque essa semana? O Grêmio chegou agora há pouco no Chile, né? Né? Amanhã tem jogo também. Acho que vamos esperar que seja um jogo agradável, bom de ver, né? E com a nossa vitória, com a porque nossa temos que ganhar, vitória né? no final. Temos que ganhar. Agora eu não desejo mesmo do teu time, Valdir. Sinto te dizer, mas Eu sinto te dizer que eu também sou católico, praticante. Jurandir Soares, nosso aqui especialista é assim, também. aqui é negócio O Jurandir é especialista em internacional, mas em política internacional. Não.
Porque no futebol, Ele é Grêmio, o desde Jurandir é pequenininho. especialista em Grêmio. Grêmio, o tricolor, né, que joga uma cartada decisiva, né? Ah, com certeza. Porque o jogo do Grêmio, se perder, tá fora, né? Não tem mais Libertadores, termina cedo a Libertadores para o Grêmio neste ano. Então é fundamental a vitória, é o único resultado sério. Empate deixa ainda também remoto. Empate assim, fica respirando por aparelho. Né? Mas não Por aí. seria nem um pouco interessante, né? Tem que ser vitória. É o único resultado que cabe ao Grêmio, é vir de lá com uma vitória. Tomara, olha, a gente brinca aqui, principalmente quando está o Bernardoni aqui, né? Mas eu sou gremista, mas a gente torce, eu torço para que tenhamos esse ano um Grenal decidindo a Libertadores da América. Tu imagina que coisa maravilhosa, né? Um Grenal para decidir a Libertadores da América e o Grêmio ganhar. Não, e o Grêmio ganhar, Margarida? Não. Deixa eles saírem antes, Silvio. Deixa eles saírem antes. Muito não bem. Quer ter a emoção. Sai antes. Bom, nós estamos aqui na RDC TV ao vivo, a RDC TV 24 horas, e estamos aí em 511 mil pontos de net espalhados pela geografia do Rio Grande do Sul e nas demais plataformas que você pode assistir ao nosso programa Atividade. O melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio, Complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados com estacionamento e também manobrista. Formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos você encontra em Conservadores e Liberais. O blog do Percival Pugina, basta digitar www.pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagens e vídeo para seus esclarecimentos sobre questões da atualidade, não só de Porto Alegre, regional, como nacional e internacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. E olha aqui, com 32 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais. No Brasil, com 70 lojas em todo o país e agora 4 lojas em Porto Alegre. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda mais com as pessoas e seus animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Estou achando graça, porque tem uma amiga que está aqui hoje pela primeira vez no programa, que um dia desses, ela levou um cachorrinho pequenininho para casa, o cachorro está desse tamanho, umas pernas desse tamanho, ela não sabe o que fazer mais com o Cusco. Achou que era pequeno? Achou que era adotado? pequeno. Foi Eu adotado? cometi um ato de solidariedade bem na semana que deu aquela história toda do cachorro que foi morto na frente do supermercado. E eu também peguei um cachorro num supermercado aqui de Porto Alegre, era um bichinho assim, pequeno. Na primeira semana de dezembro, isso o Silvio me acompanhou nesse momento. Faz 4 meses então que o animal está conosco e ele é um fila, provavelmente. Caramba. Tá Dentro do apartamento? Não, é casa. O meu pai ficou muito feliz, assim, mas a experiência foi realmente reveladora, né? E ela comprou e disse, agora eu vou levar esse cachorrinho na Cobasi, mas agora desse tamanho não pode nem entrar. Agora vai ser um problema até para castrar o animal. Hoje eu fui na Cobasi para comprar medicamento para minha... Eu tenho uma Border Collie. E eu ia até tirar uma foto para a gente publicar aqui hoje, porque eu fui extremamente bem atendida hoje na Cobasi por uma menina. Eu fui buscando uma medicação que a veterinária indicou, e aí lá ela me mostrou as diversas, né, similares que havia, e também com relação ao peso do cachorro e tal. Me ajudou muito, assim, porque me deu vontade de tirar uma foto e quem sabe até a gente publicar aqui no programa. Muito bem, aliás, ia ter essa experiência na Cobasi? Eu ia dizer que na Cobasi a gente podia pregar alguma coisa para o Bernardoni, né? Nosso cachorrinho de estimação. Parece que o Bernardoni tem se tratado lá na Cobasi. Tem que acabar com aquela, tem que alguma coisa contra a raiva, né? O Sindicato do Ódio contra o Grêmio, diz que ele é presidente agora. Bom, assunto sério, claro, pessoal, nós estamos aqui uma semana em que o Bolsonaro está em Israel, tratando de negócio para o país. Existe lá a questão do Brexit no Reino Unido, e esse é um assunto importante. Nós temos aqui na mesa, casualmente, um especialista em política internacional. Jurandir, primeiro vamos começar com o nosso presidente Bolsonaro. Está em visitando Israel, eu acho importante essa visita. Nós estamos agora, foi Chile, Estados Unidos, Israel, não é Venezuela, não é Bolívia, não é, enfim. Mudou o paradigma do ponto de vista da diplomacia brasileira. E o que tu vê nesse encontro de Israel, o que poderá trazer de bom ou de ruim marginalmente para o Brasil?
Não, o encontro ele tem dois aspectos aí a ser analisados, né? Um, assim, se tu analisar pelo aspecto econômico, relações comerciais, relações econômicas, é muito importante porque Israel é um país de primeiro mundo, país desenvolvido com alta tecnologia, trabalha com inovação, tecnologia de ponta. É importantíssimo que se mantenha uma relação cada vez mais aproximada com Israel. Não foi bem dimensionado na área política o que representaria uma decisão de mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Porque Jerusalém é uma cidade que, até hoje, pelo âmbito da ONU, é uma cidade internacional, cuja posse precisa ser decidida entre israelenses e palestinos. Isso decisão tomada lá em 1948, quando a ONU decidiu pela partilha daquela região lá. O que aconteceu é que na guerra de 1967, aquela área que estava sob o domínio da Jordânia foi tomada por Israel. E Israel mantém até hoje o seu domínio sobre toda Jerusalém e quer que Jerusalém seja a sua capital. Os palestinos, o mundo árabe não quer. Então, como é uma questão já decidida pela ONU e cujo resultado final deve ser mediante um acordo entre as duas partes, não tem porquê dar-se, né, um apoio para um dos lados. É isso que ficou caracterizado quando queria mudar. A nossa diplomacia, pelo menos, se deu conta, voltou atrás e apenas inauguraram um escritório lá, então, de representação comercial. Com isso, ameniza o problema diplomático. E apareceu aí um outro componente nessa questão, que antes nós tínhamos assim, era israelenses e palestinos. Agora nós temos evangélicos juntos também. Os evangélicos também estão nessa aí, porque os evangélicos que deram apoio para o Bolsonaro, eles pressionam para que ele reconheça, porque nos entendimentos lá dos seus aspectos bíblicos, quando Jesus voltar, Jerusalém tem que estar sob o controle dos judeus. Portanto, quanto mais rápido estiver sob o controle dos judeus, sob o prisma bíblico interpretado pelos evangélicos, tanto melhor. Por isso que eles ficaram frustrados também com o Bolsonaro por essa Agora, tem uma questão que sempre permeou aquela região lá, sobretudo, que é a questão religiosa. Por exemplo, assim, o islamismo, que é do mundo árabe, eles não aceitam, por exemplo, a introdução no meio deles do cristianismo. Essa é uma questão recorrente, grave do ponto de vista das relações religiosas entre as nações. Mas quando eles vêm aqui para o Brasil, eles impõem a construção de mesquitas e tal. Eu acho que o Brasil faz bem em apoiá-los. A Alemanha está muito aberta para a coisa. A Inglaterra tem, inclusive, Londres, o prefeito de Londres é muçulmano. Né? Então, é bom essa coisa. Só que essa integração, ela precisa ser feita com reciprocidade. Então, essa questão que eu vejo como economista, a questão do Brasil com Israel, Jurandir, nós vamos ter ganhos econômicos, claro. Vai ter que fazer uma negociação diplomática do ponto de vista, né, do Brasil em relação ao mundo árabe, porque também eles nos interessam do ponto de vista comercial. As relações comerciais entre os países, elas não podem se dar assim com simpatia, porque gostam mais dele. Não, são relações comerciais de interesses econômicos. Sim, mas é interesse econômico, os políticos, sociais, tudo, tudo vem junto ali. E sabe que a questão religiosa, especialmente no Oriente Médio, ela é muito forte. Ela é muito forte. Ela pesa muito em qualquer decisão que for tomada. Então, por isso que mesmo na tua decisão, no âmbito diplomático, no âmbito comercial, tu tem que levar em consideração todos esses fatores. Todos é verdade. Esses fatores, né? Existe um aspecto seguinte, na verdade, a bancada ruralista, junto com a ministra Tereza Cristina e mais o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, o gaúcho Francisco Turra, que foi ministro já da Agricultura, se mobilizaram fortemente durante esse período justamente para mudar essa ideia do governo, né, de transformar, que era de ter a embaixada lá, justamente de olho na questão, principalmente do frango. Né? O Brasil é um grande exportador. E a carne também, a própria carne bovina também. Também, mas parece que o frango é o carro-chefe. Né? E o Francisco Turra, que já tinha passado todo aquele turbilhão à frente da Associação Brasileira de Proteína Animal, na época lá, né, do Temer e do pessoal da JBS e tal, agora passou aí por outro movimento político muito forte no sentido de dissuadir, né, o presidente Bolsonaro, fazer com que, então, abrisse mão da questão da embaixada e abrisse um escritório de negócios. Tá? Ele, inclusive, coloca o seguinte, um país como o Brasil, que tem 13 milhões de desempregados, não pode se dar o luxo,
né, de rasgar dinheiro, perdendo essa parte importante aí dessa cota de exportação para o mercado árabe. Exatamente. O Brasil é o grande exportador. A maior parte das nossas exportações de frango e de carne bovina 70%. vão para o mundo árabe. E outro detalhezinho, só já passo a palavra. O Brasil produz do chamado sistema Halal, que é um sistema de produção e abastecimento e abate, que observa os preceitos islâmicos. Então, aquilo é especialmente produzido para aquela região. Então, não pode abrir mão disso. Sob a supervisão deles, as fábricas brasileiras aqui têm um representante deles fazendo supervisão. E não é só isso, né? Porque não se fala só do mundo árabe, tem o mundo também, o Irã, por exemplo, não é árabe, mas é muçulmano, né? Isso. O Irã não é... É um país persa. É persa, né? Também é um forte comprador nosso aqui. Aliás, parabéns que faz essa distinção, porque de um modo geral o pessoal acha que o Irã é árabe também. O Oriente Médio compõe os dois. Mas o que se vê daí também é talvez essa briga, a Arábia Saudita goste dessa briga por conta de que ela vá se beneficiar. Eu estava ouvindo qualquer coisa hoje com relação a isso e fiquei tentando entender, mas não é... De qual a briga que interessa para a Arábia Saudita? Se os árabes pararem de comprar aqui do Brasil, né? Que a Arábia Saudita talvez se beneficiasse com isso. Mas a Arábia Saudita é um dos grandes compradores? Mas porque daí ela vai poder negociar melhor os valores, barganhar mais. Eu achei um tanto fraco esse argumento, mas me chamou a atenção, porque, quer dizer, de algum modo, o viés sempre sai por algum lado, o Brasil vai se prejudicar de alguma maneira. Na real, nesses aspectos, o Jurandir é um grande especialista em internacionais, comerciais internacionais. Quando alguém perde, alguém ganha. É evidente. Então, talvez seja esse o aspecto, né? O fato do Brasil, digamos assim, não abastecer mais, abre espaço para que outros produtores mundiais, então, ocupem esse espaço. Provavelmente seja. Aliás, São Jerônimo tinha uma frase que dizia assim que há certos líderes que têm que caminhar sob cobras e escorpiões, né? E realmente eu acho que o Bolsonaro, na diplomacia internacional, sobretudo nesse momento de globalização, de busca de mercado, todo mundo buscando suas vantagens, tem escorpiões e cobras que o cara tem que se cuidar, né, Liliane? Inclusive, me fez lembrar de uma empresa na Serra Gaúcha, né? Que tive a oportunidade de atender também, uma empresa de produção de aves, e que tem realmente alguém que cumpre o ritual lá e que faz a reza no momento em que decapita isso. Então, isso é real. Isso aqui no Rio Grande do Sul. Isso na Serra Gaúcha, aqui em Farroupilha. Até Lajeado. Isso, então existe mesmo. A gente não simplesmente é um clichê e é uma combinação. Isso acontece. Tem um funcionário fechado num recinto e é ele que faz esse procedimento. Eu diria assim, existem 3 religiões monoteístas, a partir da Bíblia. Do Pentateuco, que é dos judeus, e dos evangelhos de Jesus Cristo, os 4 evangelistas, aqui é o cristianismo. Judeus, cristãos e islâmicos. Desses 3, judeus e islâmicos são aqueles que mais obedecem à Bíblia, à palavra bíblica. Os cristãos, lamentavelmente, são os que menos obedecem, os que menos têm, assim, digamos assim, dogmaticamente as coisas do cristianismo. À exceção dos evangélicos, que têm uma raiz do protestantismo, a partir de Lutero, os cristãos evangélicos são iguais aos islâmicos e aos judeus. Eles professam exatamente a palavra bíblica. Mas é uma confusão muito grande, né, Jurandir? Vai demorar isso aí ainda ou não? Demora. Nós estamos aí, foi em 1948 que a ONU decidiu por essa partilha. Até hoje ainda múltiplas reuniões. Chegou a haver um acordo em 1993, não sei se vocês se lembram, sobre... A Margareta não tinha nascido ainda. Já. Mediação do Bill Clinton, né? O Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, o Yasser Arafat, presidente da Autoridade Nacional Palestina, fizeram um acordo, chegaram a um consenso, né? E ganharam, inclusive, o Nobel da Paz. Naquela época se imaginava que isso iria sido posto uma pá de cal em cima deste assunto e que efetivamente as coisas fossem dali um crescimento, né, para uma aproximação enfim, mas é impressionante, a questão religiosa fala mais alto. Cresceu, foi avançando, porque os passos eram as cidades palestinas irem adquirindo a sua autonomia. Então, gradativamente, as cidades foram adquirindo e tal, mas, ao mesmo tempo, começou a crescer o radicalismo
dos que eram contra esse acordo, tanto que o Yitzhak Rabin, 2 anos depois, foi morto, assassinado por um judeu ortodoxo. Né? Agora é impressionante, né, como nós somos da imprensa, né, Júlio, como a imprensa, a grande mídia, trata diferente as questões, né? Isso já vem há muito tempo, a gente sabe bem como é que acontece isso aí. Por exemplo, da visita do Bolsonaro, a Record teve um enfoque e a Globo teve outro. A Record o que fez? O que o Bolsonaro está fazendo lá para trazer coisas boas para o Brasil? Então entrevistaram, inclusive o Flávio Bolsonaro visitou algumas empresas e tal, e a outra, a Globo, queria sempre recorrer para os assuntos internos, fofoquear. Quer dizer, ela não deu uma informação consistente, apenas denegrindo e subestimando a visita do presidente lá. Então, esse é o mau jornalismo. Ele se preocupou mais com o conflito de Israel e Palestina do que com a visita do Bolsonaro. E que isso poderia trazer de benefício para o país. Essa é uma questão aí que a gente tem que... É impressionante como realmente a grande mídia brasileira não consegue ser um pouco mais honesta, é uma informação desonesta. Imparcial, né? Imparcial, que a Rede Globo passa para todos nós. Enfim, é isso aí. Mas a gente já está mais ou menos se acostumando, né, com certeza. Nos últimos 3 meses, ela vem batendo forte no governo Bolsonaro, pegando exatamente tudo que há o aspecto negativo, né, e disseminando isso na sociedade. É uma pena, né? Tanto que a rejeição ao governo aumentou muito nos últimos 30 dias. Né? Porque é uma mídia que não é qualificada, né? É uma TV aberta. TV aberta, qualquer um. E o camarada não tem um discernimento. É por isso que programas como este, né? Opiniões como o de vocês, nossa, elas são importantes para fazer o contraponto. As pessoas dizem, mas vocês, em geral, é que nós estamos fazendo contraponto aqui, porque o outro lado tem as grandes mídias, as grandes redes internacionais, né? E nacionais para mostrar esse lado só. Quer dizer, aí é complicado. Com as massas, né? Com as massas. Mas olha aqui, a ASPECIR é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 75 anos de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. A ASPECIR Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. E Sucos Petri. Hoje, as duas representantes do sexo feminino aqui impuseram ter que ser suco Petri de laranja, né? O Valdir queria de uva, mas hoje não tem para ele. Foi a preferência. Ele adora a uva, né? Então ficam as mulheres aqui. A mulher está mandando, né? Daqui a pouco até não vamos falar sobre isso, que a Lília é especialista nessa área de mercado de trabalho das mulheres, mas elas preferiram sucos Petri de laranja, maravilhoso. Sua sede pede o melhor Sucos Petri, a bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água e de açúcar. Bom, vamos à mensagem do nosso Banrisul. Se você não quer perder o seu sono, quer dizer, com problemas, quer ter um projeto realizado e tal, procure o Banrisul, que é um banco de todos, um banco de qualidade, que tem uma capilaridade grande na economia gaúcha, em onde quer que esteja, ou você esteja, tem uma agência do Banrisul para atender a sua demanda. Vamos à mensagem do nosso Banrisul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito bem. Aliás, hoje à tarde, nós vamos conversar daqui a pouco sobre isso. A Assembleia aprovou aí um dispositivo que impede ou que libera a privatização de empresas estatais do Rio Grande do Sul sem a necessidade do plebiscito popular. Eu sempre digo assim, nós não estamos num governo plebiscitário, nós estamos num governo de democracia representativa, a Assembleia nos representa. Não precisa a população qualquer coisa e, sobretudo, inviabilizando a administração do governo. Então, é uma coisa importante. Bom, nós vamos falar sobre as mulheres no mercado de trabalho, as mulheres que estão cada vez ganhando mais espaço no mercado de trabalho, né? E, graças a Deus, a mulher hoje mostra que, né, ela não precisa ter cota, não precisa ter aquilo, ela tem a sua competência, o seu charme, a sua visão, ela tem tudo aquilo que o ser humano precisa para progredir, prosperar e contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade. Lília, essa é a tua visão? Bom, os dados mostram que aqui no Rio Grande do Sul as mulheres ainda ganham, percebem a remuneração de 36% a menos do que os homens. E aí a gente entra num discurso de igualdade, Silvio, que em outros momentos a gente já teve a oportunidade de conversar, e eu sou um pouco contrária a esses movimentos de igualdade, porque
O que a gente pode fazer na sociedade, no mundo profissional, de modo geral, no mercado de trabalho, se a gente luta pela igualdade? O que nós queremos, afinal de contas? Igualar homens, sexo, homem, versus mulher, assim como a gente quer igualar pessoas sem deficiência com pessoas que não têm deficiência. E como a gente vai fazer isso na realidade, né? Então, eu sempre luto nos discursos, quando a gente fala sobre isso, pela equidade. Porque eu acredito que tanto o mercado de trabalho tem expectativas em relação a um perfil profissional, quanto as pessoas têm condições de entregar esse perfil. Então, isso é independente de homem ou de mulher. Então, eu acho que a luta pela igualdade, ela é extremamente incondizente, na minha opinião. Eu, como gestora de recursos humanos, como formadora de novos alunos na universidade, eu posso dizer que eu nunca tive um aluno ou uma aluna, eu nunca tive uma empresa que pratique a desigualdade em termos de remuneração. O que eu percebo é que, como que esses dados quantitativos são levantados? CAGED. As empresas enviam CAGED mensalmente para a nossa Secretaria do Trabalho. No exemplo do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é um dos estados onde nós temos aí as menores remunerações para as mulheres, pode acontecer, inclusive, um erro qualitativo na alimentação das informações, porque o CAGED vai pegar o que? CBO. Então, dentro de um mesmo Código Brasileiro de Ocupações, a gente pode ter várias atividades que são enquadradas ali por um ser humano que alimentou um sistema de folha de pagamento e logo isso vai bater para gerar um dado estatístico que sai no mês da mulher no Jornal do Vale dos Sinos dizendo isso. Então, assim, deprecia a visão do nosso Estado. Eu também, como mulher, me sinto aquém do meu padrão, do meu perfil. E aí também, se a gente for analisar um outro fenômeno que defende a igualdade, essa luta toda por igualdade, pela colocação das mulheres nas melhores posições, eu lembro também do fenômeno teto de vidro. Por que mulheres têm dificuldade de chegar nos altos escalões das empresas? Eu, como empresária, como professora universitária, posso responder por mim, né? Porque eu não gostaria de estar no alto escalão de uma grande empresa. Porque eu sei o que esta grande empresa espera de alguém que esteja nessa posição. Então, eu também entendo que não tem como lutar por igualdade quando, na verdade, nós não queremos essa igualdade. Assim como os homens também não querem igualdade em relação às mulheres, no que se refere a atividades que eram predominantemente de mulheres, como, por exemplo, a profissão de professor. Então, há pouco tempo atrás eu tive o contrário disso que eu estou trazendo, né, da defesa pelas mulheres, mas lembrando de pessoas que se sentiram extremamente incomodadas em deixar os seus filhos em escolas de educação infantil quando o professor era um homem. Por quê? Porque majoritariamente a competência de cuidar de uma criança é das mulheres, então a gente também pode pensar na igualdade em relação a outros aspectos, né? Então eu acredito que equidade é sempre um termo mais interessante para a gente pensar nessas relações entre estereótipos, pessoas diferentes, né? Assim como a gente tem lutas em relação a tantas outras pessoas, a tantas outras classes, pessoas com deficiência, a questão dos negros, né? E a gente vê, inclusive, pessoas nessa posição que ocupam esse papel e que são contra, né? Eu vejo, assim, esses movimentos reivindicatórios das mulheres por igualdade e tal, né? Isonomia, todos os setores e coisa, movimento feminista especialmente e tal, mas eu não vi nenhum movimento desses ali reclamar da aposentadoria diferente de 65 anos para o homem e 62 para a mulher. Não vi nenhum movimento desse. A mulher dura mais que o homem. Não vi nenhum, né? Se a gente fosse pensar na igualdade, tem que ser... o contexto aristotélico é o quê? Igual, trate igual os iguais, os desiguais com a devida desigualdade que lhes cabe. Então, a questão da aposentadoria. Por quê? A mulher não quer igualdade? Então, a mulher tem que ter tanta força. Uma amostra de 10 mulheres tem que ter a mesma força de uma amostra de 10 homens. Aí, sim, a gente pode trabalhar com o conceito de igualdade. Na empresa, por exemplo, qual o motivo de um engenheiro na construção civil receber uma remuneração menor do que uma mulher? Eu não vejo isso acontecendo na prática. O que eu vejo é que estes dados que são veiculados, eles trabalham com uma amostra que não relaciona dentro da mesma empresa ou dentro de um mesmo contexto profissional. A gente pega só uma amostra conforme o CBO e evidencia que as mulheres ganham menos, mas em quais atividades? Em quais pontos, né? Eu acho assim, ó, o que eu tenho percebido, né, eu também tenho uma atuação na área de recursos humanos, é uma transformação muito grande do mundo do trabalho. Né? Muitas das profissões existentes hoje deixarão de existir nos próximos 5 anos. Né? Muitas delas já estão deixando de existir. Há o movimento em Porto Alegre, por exemplo, pela extinção da atividade do cobrador de ônibus.
Tá? No mundo todo, por exemplo, frentistas de postos de gasolina, aqui existe uma legislação que exige que haja, mas no mundo todo as pessoas têm o self-service. Né? Bom, e essas atividades, essa transformação também retira um pouco, elimina um pouco a questão da mão de obra, né? E privilegia mais a inteligência das pessoas. Quer dizer, aquelas atividades repetitivas, né? Atividades de esforço que eram, digamos assim, mais afeitas, né, ao homem, né, pela força física, elas vão deixando gradativamente, né, de serem executadas por pessoas, vão ser executadas por robôs ou por equipamentos, por máquinas e assim por diante. Eu acho que isso leva naturalmente a um equilíbrio futuro, né, digamos assim, das questões relacionadas ao gênero no trabalho. Né? Então, acho que esse é um fenômeno, aliás, não tenho a convicção que é um fenômeno irreversível, né? E que esse discurso, digamos assim, eu acho que ele tende a mudar e perder a sua força nos próximos anos, muito por conta da transformação da atividade humana em relação ao trabalho. Mas essa necessidade do empoderamento feminino, isso é uma busca, acho que, da sociedade no mundo, né? E eu acho que é importante, sim, na medida em que, de fato, mulheres sofrem restrições por conta da maternidade, da possível e eventual maternidade, pela questão da força física, e esse empoderamento trouxe algumas novidades, até na construção civil, que tu falaste agora. Há mulheres trabalhando hoje na construção civil, né? E até alguns empresários privilegiam a atuação da mulher, porque a mulher é muito mais cuidadosa, detalhista, né? Na área de acabamentos e coisas assim. Eu acho que eu só acho um pouco forte essa questão de igualdade, né? Gêneros. Gente, eu vejo a mulher como um ser mais frágil, sim. Acho que sim. Eu não me sinto tão forte fisicamente quanto um homem, mas tem gente que pensa. Eu acho que essa questão, assim, essa igualdade forçada... Né? Isso aqui. Talvez seja uma atenção em si, né? Então, na verdade, ela tem que ser uma igualdade construída a partir da capacidade, da competência das mulheres, da transformação do mercado de trabalho. E se nós vermos dois setores aí, as mulheres estão predominando. Delegado de polícia, que tem contingente de delegadas, juízas, né, da magistratura. Não, soldado no quartel, no exército. O colégio militar lá tem mais mulheres do que homens. Por exemplo, quando construíram a arena, o grande templo do futebol gaúcho, 10% da mão de obra lá, sabe o que era? Mulher. 10%. Por isso é perfeito, né, Silvio? Por isso que Por isso ficou... é perfeito. Porque teve 10% das mulheres, o templo do futebol do Rio Grande do Sul. No Beira-Rio foi 20%. 20 o quê? 20%. Conta outra. Era ontem que tu tinha que dar essa... Era ontem o teu dia, viu? Ontem que era dia 1º. Por isso que virou uma bergamota. Não, era ontem que era dia 1º de abril, Margarete, não é hoje. Hoje é dia 2. Exatamente. Ele esqueceu, veio um dia de atraso. É uma evolução, a arena foi mais recente. É verdade. Mas ele, então, realmente é esse o... Eu vejo, assim, a realidade, por exemplo, o ramo de transportes. Por ocasião, um mês atrás... Agora tem duas comandantes de avião, né? De Boeing, né? Exatamente. Mulheres, então, assim, a universidade nos mostra isso, né? As mulheres se identificando com a área de tecnologia da informação, engenharias, enfim. E eu tive a oportunidade, há um mês atrás, de reencontrar com uma pessoa que trabalhou comigo numa transportadora lá em São Leopoldo. E o dono da empresa lá era completamente contrário a ter mulheres na direção, por mais que outras transportadoras já tivessem tido uma boa experiência com essa contratação. E aí eu questionei como é que estava o quadro funcional e ele disse, olha, 20% do nosso quadro hoje já é de mulheres. Então, muitas vezes vale o crédito, né? Vale a oportunidade para entender, como motoristas. Mas aí já precisa uma força física, né? Precisa mas muitas vezes as mulheres se identificam, né? Mas se estragar o caminhão no meio da estrada, faz o quê? Olha, e tem mulher que troca o pneu, viu? Eu não troco do meu carro, mas tem mulheres que sabe onde é que tem mulher hoje trabalhando na colheita de soja, de arroz? De grãos. Porque aquelas maquinarias tem ar-condicionado, computador, é maravilhoso. O cara no meio do campo lá tranquilo. Mas numa empresa onde tu trabalha com a prevenção, realmente, né? Eles fazem manutenções periódicas, enfim. As mulheres, elas viajam no conforto. Então, elas, teoricamente, não têm do que se queixar. É uma empresa que sempre prezou pelo pretinho nos pneus, eu lembro, assim, do fundador da empresa dizendo isso. E, às vezes, os homens não gostavam de fazer aquilo. Ele não deixava que os motoristas dele entrassem com sapato para não sujar o tapetinho. Então, era tudo muito bem cuidado.
E a mulher entra com esse detalhe, né, minuciosidade, a gente falou, a mulher que é foi o mais grande cuidadosa, diferencial. né? Então, a gente conquista os espaços por aí. Claro que muitas vezes é difícil quebrar o paradigma daquela visão que se tem restritiva, né? Agora, é um movimento no mundo todo, eu acho que é importante, o empoderamento feminino, a gente tem que respeitar isso na medida em que era muito discrepante, as diferenças eram muito discrepantes. Eu vi uma entrevista outro dia na Record News, uma mulher estrangeira, americana, e ela, eu falei para ti antes do programa, né? E ela dizendo que ela estava muito triste com o movimento feminista porque estavam empoderando as mulheres e enfraquecendo os homens. Aí ela dizia assim, ó, já nasce mais mulher que homem. Os homens estão sendo desmoralizados pelas mulheres. E alguns homens estão trocando de gênero. E onde é que nós vamos parar? Onde é que vai ter homem para nós? Ela Vai dizendo, faltar homem. Vai faltar homem. Quer dizer, então ela disse que esse movimento feminista também está vindo contra as mulheres. Tem grupo de mulheres... Está extinguindo. Está extinguindo a raça do homem. Quer dizer, Está vendendo peixe muito bem. Aí entrevistaram um cara, um especialista, e o cara disse, olha, estou me sentindo envergonhado desse homem, tinha que ser mulher. Realmente, bom, isso é uma coisa para o debate muito filosófico até, mas, enfim, as coisas, como disse a Margarete, isso aí são um fenômeno mundial, enfim, nós temos que trabalhar em cima disso e ver o que se pode tirar, né? A melhor coisa para tirar disso, né? Enfim, Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. 3216-6100, né, Jurandir? Não pode deixar seu imóvel ser administrado por amadores, tem que ser Auxiliadora Predial. Profissionais, longa, né? Experiência longa e tal, né? Que vai dar garantia de que você vai ter uma administração eficiente do seu negócio e ele vai só prosperar. Kimura Car Care, olha só, especialista em cuidados automotivos, 99606-6565. Vai lá teu carro ali, Caramanguia TC. Só Porsche. Eu sei, mas era o Caramanguia TC, né, tio? Isso é uma Porsche. Mas é parecido com o meu Caramanguia TC, que era uma Maria É uma Porsche. E ali que o Valdir Sonho leva. de consumo. É aí que o Valdir leva os carros dele, né? Os carros que. Eu e o Algaia. Tu e o Algair? O Algair está sempre lá, né? Esse é de colecionador, viu? A plaquinha preta, aquele ali também, ó. Então aqui, ó, todo cuidado no seu automóvel, seja o automóvel hoje, até o pessoal tem levado até Fusca. A Fusca 1961 está chegando lá para dar um brilho, o Fusca sai novo, né? Melhor do que fábrica. Quer dizer, o Kimura faz isso, tá? Hoje, olha lá, trocou ali os estofados e tal. Qualquer problema você vai lá, troca, fica novinho, né? O Valdir gosta de carro cheirando bem, novinho, em folha. Sim, claro. E o Algair também, né? Coleciona também, não? Não coleciono, não, mas não por falta de vontade. O Algair sim coleciona, não? O Algair é colecionador. Você não tem lugar, ele vai ter que fazer um pavilhão especial para botar os carros dele lá. É um problema, né? Mas ele está levando aqui. O Algair tem umas peças raríssimas, carros ingleses. O Algair é o carro. Tem o Fusquinha também, que ele exibiu do grupo aí essa semana. O Algair só não tem um bom gosto na área esportiva, mas o resto é perfeito, né? Então tá aí, ó, Kimura, né? Kimura no telefone 99606-6565, realmente fazendo um grande papel aqui em Porto Alegre, atraindo não só o pessoal do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, mas também de fora daqui. Jurandir, vamos continuar contigo um pouquinho na questão internacional. Brexit. Lá a coisa está complicada, né? A mulher lá está se vendo... Bota complicada. Eu nunca vi uma questão tão complicada como este Brexit. Ela já apresentou lá 5 propostas, todas rejeitadas. Nessa semana passaram para 8 rejeitadas. Então, não tem nenhuma proposta daqueles acordos que foram elaborados para estabelecer parâmetros assim para serem oferecidos para a União Europeia para discussão em termos de a negociação para que a saída não seja traumática. Não, no parlamento não chegaram a nenhum acordo nesse sentido. Movimento que quer a realização de um novo plebiscito não foi aprovado. Movimento que diz, então, nós vamos sair, mas vamos manter, né, uma união aduaneira com a Europa, não foi aprovado. Então, vamos deixar tudo como está para ver como é que fica. Também não foi aprovado. Então, olha, a tendência é o seguinte, 12 de abril agora é a data, foi prorrogado, né? Se não chegar a um acordo lá, aí a saída é abrupta. Como é o nome da May? Como é a... Theresa May. Teresa May. A cada vez que ela aparece, o cabelo está mais branco, né? Tá bem, né? Esse rolo todo, Mas né? sabe que no início da semana passada, o meu filho mora em Londres, né? E aí
houve uma passeata no sábado, ou no domingo, não me lembro bem, e depois disso eu estava correndo nas redes sociais um abaixo-assinado pedindo o novo referendo. Já tinham na segunda-feira, 5 milhões e 800 e poucas assinaturas. Né? Então, é um desejo do povo. Mas, claro, se tem que fazer uma distinção, né? O que é o povo londrino, que é um povo mais vanguardista e tal, do inglês, né? Do interior, né? Assim como a questão do Trump, que o interior dos Estados Unidos, diferente das grandes, que é muito mais conservador, diferente das grandes cidades como Nova York, ou dos estados de Nova York, ou da Califórnia, né? O próprio Oregon, e Miami, mas a mesma coisa ocorre na Inglaterra. A questão dos ingleses que moram, enfim, toda a comunidade que mora em Londres e o interior da Inglaterra. Londres votou pela permanência. Votou na época, né? No plebiscito, votou pela permanência. Agora tem feito movimentos nesse sentido aí, de fazer um novo plebiscito, pelo menos, né? E o fato é o seguinte, que naquela ocasião não foi lá muito esclarecido e o pessoal mais novo não deu muita bola, porque não é obrigado a votar. Esse pessoal mais novo que agora está sentindo e que está fazendo toda essa movimentação, porque eles vão perder o direito de poder trabalhar em qualquer um dos 27 países, de estudar, de circular de um lugar para o outro, vão perder esse direito. Né? Fora o prejuízo, né? Porque o valor que a Inglaterra terá que devolver para a União Europeia, né? A indenização é assim, a questão de 200 bilhões de libras. De euros. Euros. É uma coisa assim impressionante, né? Quase 30% do PIB brasileiro. Então o movimento, assim, os que querem sair são as pessoas mais velhas, mais do interior, preocupadas com aquela chegada de imigrantes e coisa e tal, né? Que não tem mais muito objetivo. Porque eles não se sentem europeus, né? Eles são Reino Unido, eles não se sentem europeus. Até porque é a ilha isolada ali e tal. Aliás, a Inglaterra tem uma tradição extraordinária. Se não fosse a Inglaterra, a Revolução Industrial não teria acontecido. Esse boom econômico dos países a partir de 1760, que foi a Revolução Industrial, não teria também acontecido. A chamada Revolução Gloriosa, né? Que a partir dali a Inglaterra se recompôs do ponto de vista institucional, acabou com a monarquia, conseguiu estabelecer instituições chamadas inclusivistas, e elas acabaram determinando, 100 anos depois, a Revolução Industrial, e deu tudo isso aí. A Inglaterra é líder ainda hoje, do ponto de vista de potência econômica, da Revolução Industrial lá do século XVIII. Bom, só pegando o gancho, isso aqui é interessante, porque a Inglaterra, a partir da Revolução Industrial, ela se tornou a grande potência. Grande potência, né? E, inclusive, questão de ferrovias, por exemplo. E forças armadas, né? Potência bélica. Espalhando ferrovias pelo mundo. E aí, o que faziam? Eles construíam, eles financiavam, os bancos ingleses financiavam, os ingleses construíam, para eles pegar o produto lá onde era produzido. Hoje, quem está fazendo isso e está se expandindo é a China. A China com o Belt and Road Initiative, BRI, que é a chamada Rota da Seda dos tempos modernos. Eles estão construindo, sim, todos os portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, nesse mesmo esquema, para facilitar a compra deles, para os produtos deles, e está facilitando lá o transporte dentro daquele país, mas tudo financiado também, né? Tudo financiado. Eles financiam para depois receber o dinheiro. Então, o império britânico daquela época, hoje, é a China. Bom, nada se cria, tudo se copia. Bom, falando nos Estados Unidos, a Margareth tocou na questão dos Estados Unidos, não sei se vocês viram hoje no noticiário, uma mulher, não sei que estado americano, ela estava com uma filha de 5 anos, num supermercado, se não me engano, e chegou um assaltante e puxou a filha dela pelos cabelos e ia arrastando para o carro. E ela, olha só, tinha uma arma na sua bolsa, e ela tirou a arma e pá, e enquadrou o assaltante. Aí o cara soltou a menina e está ali, e veio a polícia e pá, imagina se ela não tivesse a arma. Então, isso aí está suscitando muito essa questão da arma, não desarma, e o que se vê nos especialistas, pessoal, é o seguinte, é que eu sou a favor do armamento para aquelas pessoas que são bem preparadas. Se discutiu muito hoje, inclusive, nos jornais aí, nos telejornais, a questão do preparo das pessoas, né? E essa questão de assim, tu não deve se... Eu vi um especialista falar hoje sobre que tu não deve reagir.
há coisas que dá para reagir. Por exemplo, está circulando na internet, eu acho que vocês viram isso aí, eu passei para vocês também. Num restaurante chega um camarada. Isso. Né? Sim. Pô, ali teve arrastão, né? Mas teve chance de o cara chegar por trás dele e pegar o cara. Até esse especialista falou sobre isso aqui, ó. Era só chegar por trás dele e pegava o cara. Mas ele estava armado. Não, ele disse que era arma de... Mesmo que tivesse armado, ele dizia assim, ó, um cara chega por trás e pega ele, não tinha problema. O cara mostrou como podia fazer isso aí. Quer dizer, então, de repente, aí nós passamos aquela sensação de que mesmo estando armados ou desarmados, como é normal, o bandido vai fazer, porque ele sabe que tu não vai reagir, aquela história assim, não reaja. Ele está dizendo que algumas coisas dá para te reagir. Porque, por exemplo, assim, ó, se for para levar uma pasta, o teu dinheiro, o carro, não tem problema, não reage. Agora, quando se trata de vida humana, de um filho, da tua vida, tem que reagir, porque aquela é a tua vida que tem jogo. Não existe uma mãe que vai ficar olhando um cidadão, né, um meliante, carregar seu filho pelos cabelos, não vai fazer nada. Eu acho que eu enchia de tapa se eu não tivesse uma arma. Eu ia fazer alguma coisa, ia me pendurar no cara. E teve outro lance também aí, não sei se no Rio de Janeiro, o camarada vinha de carro, e os assaltantes chegaram na frente dele, vocês não viram isso nas imagens? 4 assaltantes desceram do carro, quando chegaram perto, o cara encheu de tiro, mas saíram correndo, os caras subiram, desapareceram. Quer dizer, eu acho que isso aí vai começar a dar lição para os caras que tem gente que está andando armada. Entendeu? É a questão da vigília também, né? Eu acho que são questões delicadas de bater, mas eu acho. Agora sim, acho que tem algumas coisas, né? Por exemplo, só para fazer uma comparação que talvez seja inconveniente ou inadequada. Mas aqui, ó, hoje qualquer um tem carteira de motorista. Para mim o carro é tão perigoso, tão ou mais perigoso que uma arma. Tá? Tem o treinamento, mas o treinamento, vamos lá, né? Para lá de insuficiente, tá? Para despejar uma série de pessoas sem a menor condição de dirigir pelas estradas, nem num potencial de risco altíssimo. Só a arma oferece isso. Eu concordo que tem que haver um treinamento, tem que haver uma capacitação, inclusive deve haver uma avaliação psicológica, né? Para não pegar um psicopata e armar um psicopata para fazer coisas como acontece nos Estados Unidos. Né? A exemplo daquelas escolas americanas, acontecendo agora já, infelizmente, também no Brasil. Tá? Mas eu acho assim, que é um excesso, talvez, de zelo no que diz respeito a fazer algo que, na minha avaliação, é de uma prerrogativa pessoal do ser humano, das pessoas. Tá? Eu não teria nenhum desejo de ter arma. Tenho total capacitação psicológica para isso, né? Discernimento, faria curso, não tenho vontade, mas eu acho que isso é respeitar o teu direito, né? Claro, mas isso é uma questão de cultura também. Por exemplo, esse exemplo dessa senhora nos Estados Unidos, a cultura deles é ter arma. Sim. A pessoa é criada desde criança. Especialmente no centro, desde né, criança país. Com a arma em casa. Né? Todo mundo tem a sua arma para se proteger, é um direito deles. Então as pessoas já têm essa cultura, fazem o treinamento e isso aí faz parte. Por isso que essa senhora pôde ter essa reação. Nós aqui ainda, para termos a nossa arma e tal, nós vamos precisar assimilar essa cultura e ter muito treinamento. E né? Porque não é só questão de pegar uma arma. Uma coisa é ter a posse da arma dentro da tua casa, do teu ambiente. Agora, o porte é uma outra Andar com a arma não situação. É diferente. Né? Mas a lei, acho que é bastante rígida a lei aqui também. Não é qualquer um que vai lá poder fazer isso aí. A questão da formação. Não, mas Exato. mesmo para a posse já tem um rigor. Mas porte já é uma segunda situação. Não é assim. Eu posso até ter na minha casa uma arma, mas eu não vou poder portá-la. Né? Não haveria muita chance de ter essa atitude do estacionamento de tirar a arma da bolsa e desferir em alguém. Inclusive tem que estar assim, com uma predisposição para isso, né? Quer dizer, tem que saber que de repente pode acontecer e tu tem que estar preparado para isso, ter essa predisposição. Agora sim, só para encerrar esse assunto, né? Me parece que houve, assim, nos primeiros dias ali após a eleição do Bolsonaro, houve uma reação aí das polícias e das estruturas de segurança em relação à criminalidade. Eu não enxergo mais isso, tá? Estou vendo que as coisas continuam assim, parece que voltaram ao período pré-eleição, né? A cidade está mais violenta de novo. Mas aqui no Rio Grande do Sul caiu, sabe? Os índices mostram que caíram. E isso aí já vem desde o governo do Sartori. Tem que se reconhecer que quando o Schirmer assumiu, mudou a coisa. Porque passou a equipar a polícia. Foi desde aquele acidente com aquela mulher lá no colégio, lá, a partir de lá, né? Exatamente. Conseguiu parcerias importantes com o setor público, no caso esse Instituto Floresta. Setor privado. Deu 140 e tantas viaturas, né, armamentos e tal. Contrataram brigadianos, houve um aumento, houve um incremento muito grande no policiamento. Hoje tu vê policial na rua,
Tu passa no Parcão, tu passa no Marinha, tu vê policial estacionado ali, viatura estacionada. Aliás, até vendo o seguinte, chamou a atenção, Força Gaúcha. Me vendo das caminhonetas da Força eu Nacional, também vi isso. agora é Força Gaúcha. Me chamou a E a atenção. Força Gaúcha que, inclusive, foi constituída que está substituindo a Me Força chamou a Nacional. atenção isso, eu vi, exatamente, eu vi isso e até, acho que foi no final dessa semana, que eu vi Força Gaúcha. Força Gaúcha. É bonita até a caminhonete adesivada. Quer dizer, agora, além do Grêmio, o governo do estado é Força Gaúcha. Sim. Que beleza, tranquilo. Aqui, pessoal, a Gaier Engenharia executa obras comerciais em todo o Brasil há mais de 30 anos. Lançou o Fly Design Studio, o empreendimento que moderniza o jeito de morar em Porto Alegre. São 37 a 44 metros, estúdios, controlados pelo smartphone. Localizado ali perto da PUC, conta com salão de festas, bicicletário com oficina, horta urbana, lavanderia compartilhada, sala de jogos e biblioteca integrada, academia e piscina na cobertura com vista panorâmica. Venha se surpreender, venha para o Fly. As melhores obras comerciais para investir ou morar, Algair Engenharia. E aqui o consumo subindo, o consumo de sucos Petri, suco de laranja. E o doutor Algair deve estar assistindo o programa, deve estar nervoso, né? Porque amanhã, afinal de contas, o Algair vai... Receber o River. Vai ser horrível, né, doutor Algair? Grande abraço, grande mestre Algair Engenharia, olha, mais de 35 anos, né? A Algair Engenharia fazendo obras que nos orgulham. Aliás, dos grandes orgulhos do Algair foi ter feito obra lá no Grêmio, né? Ele nunca esquece. A capela do Grêmio. Capela do Grêmio. É. Eles queriam enterrar um sapo lá na capela do Grêmio. O Algair disse que não enterrou. Não sei, né? E agora ele está querendo fazer uma obra lá na Arena. Eu já disse para o Carlos Biderman, que é o presidente do conselho, assim, essa aí tu veta, esse cara não. Não, tá louco, né? Vamos botar um colorado lá, né, Chico? O cara já disse que quer enterrar um sapo lá na Arena. Não dá, né? Agora o Bernardone trouxe um dado aqui que eu achei interessante, né? Que depois da inauguração da estátua aí do Renato, o Grêmio não ganhou mais, né? Vamos ver se quinta-feira... Vamos ver, ele quer fazer uma semana? Claro, nós estamos acostumados. Tem uma semana? Nós estamos acostumados a ganhar toda semana, tá certo? Até o Bernardone está com falta. A gente acostuma mal os colorados, Até o Bernardone está com falta. A gente acostuma mal os colorados. A gente ganha um diazinho que acontece. Mas é que na terra do campeão de tudo tem que ganhar. O Bernardone vai ter um chilique, sabe por quê? Ele sabe que, eu falei aqui ontem no programa, a estátua de Zeus, que é uma das 8ª maravilhas do mundo, não existe mais. Agora é do Renato. E a ONU, os organismos internacionais, agora estão de olho na estátua do Renato, que vai ser a 8ª maravilha do mundo moderno. Imagina para o turismo do Brasil e do mundo, gente, a estátua do Renato. A primeira estátua feita por exigência do homenageado. É verdade. Merecido. Em merecido, vida, em vida. merecido. Nós homenageamos Nada nossos ídolos póstumo, né, em Silvio? vida, é verdade. O pessoal, Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Aliás, o Cindy Lojas, Lília, e o Valdir, que são da área de recursos humanos, ele tem uma equipe especializada em qualificar o seu pessoal, não só os funcionários das empresas associadas, mas os seus próprios diretores, né, os gestores, os executivos. E nada melhor do que você ter uma equipe toda de pessoas preparadas para gerir o seu negócio. Eficiência, produtividade e bons resultados. O treinamento é fundamental, né, Lili? Exatamente, qualificação e o caminho hoje que tem sido buscado para a qualificação é o ensino à distância. Por mais que a gente tenha passado aí por um processo, ensino à distância. Mas a propósito, foi bom tu colocar isso na roda, porque ontem eu vi uma notícia da entidade dos arquitetos que estava reticente no reconhecimento do... Alguns conselhos não autorizam, inclusive, em função de medições, de determinações concretas, né? Porque como é que a gente vai fazer uma formação em enfermagem integralmente online, totalmente online? Então, no mínimo, uma modalidade híbrida onde pelo menos 20% ou 30% da formação. Conselho de engenharia também, construção civil, enfim. Alguns cursos não conseguem ser colocados nessa modalidade. Porque alguns têm que ter prática, né? Eu já nem falo então assim em enfermagem, em veterinária, medicina, esses aí. Que esses aí... Embora... Isso é quase impossível, né? Exatamente. Espera-se que seja, mas a gente não sabe se o caminho não mas a robótica vai entrar em muitas profissões, inclusive na medicina. Essa questão da medicina que tu colocaste, recentemente os médicos, através das suas entidades, rebateram e não deixaram vigorar a questão da consulta por internet. Consulta pela internet. A robótica embora o Conselho de Psicologia já tenha autorizado essa psicologia, consulta via atendimento online, desde que privado dentro do consultório, o paciente de um lado e o
profissional do outro, isso já está autorizado. Né? Como é que é o detalhe? Psicologia. O Conselho de Psicologia já autorizou esse atendimento online do paciente. Atendimento online. Sim. Paciente em casa e o profissional, do seu claro, escritório. Mantendo o sigilo do setting, enfim. Não posso ter plateia, uma sala de espelhos, né, assistindo o que está acontecendo. Coach também, né? É muito comum acontecer. Sim, porque aí não existe um conselho, né? Então fica assim muito a revelia de quem pratica. Né? Embora a gente tenha alguns preceitos que precisam ser respeitados. Eu fiz alguns anos atrás um coach totalmente online. Formações. A pessoa era no Rio de Janeiro. O caminho do ensino à distância é uma alternativa para quem já tem uma formação, mas quer buscar o aperfeiçoamento, não consegue, não tem tempo, enfim. Embora exija uma disciplina por parte do aluno. Então, aquilo que o presencial te proporciona na interação entre o professor e a turma, o EAD, essa modalidade, exige que tu tenha de disciplina para interagir com outros profissionais, para buscar exemplos, porque muitas vezes tu não vai dar conta só naquela videoaula, né? Mas eu, como professora, precisei me adequar, embora eu veja que alguns profissionais não querem, mas é o caminho, né? A gente foi assim, atropelado pelo ensino à distância. Certas áreas parecem tranquilas, assim, do direito, das humanas, né, e por aí, não sei, história, sociologia, política. Mas já existe essa briga com os conselhos, principalmente da construção civil, para tentar implantar, pelo menos na modalidade híbrida. Mas assim, é importante salientar que tem muitos cursos, né, presenciais com qualidade terrível, também, provavelmente muito pior, inclusive, do que os cursos à distância. Eu quero só trazer um dado aí, é uma notícia que não é tão positiva. Ontem foi divulgado o relatório Focus, e pela primeira vez, né, do Banco Central, a previsão do PIB para 2019 caiu dos 2%. Ela chegou a 2,57% ali em janeiro, início de janeiro, e agora já está em 1,98%. Mas vem caindo acentuadamente, né? Vem. Né? Por qual razão? Primeiro que houve a divulgação dos dados aí do desemprego, né? 13 milhões de desempregados. Isso deve inibir o consumo, tá? E o consumo é parte fundamental aí, né? na projeção do PIB. Tá? Também o índice de confiança do consumidor e o índice de confiança das empresas também caiu. Então, tudo isso vem caindo por quê? Vem caindo porque havia uma grande expectativa em relação à reforma da Previdência. Toda essa situação envolvendo a reforma da Previdência, esses conflitos entre o presidente Bolsonaro, o presidente da Câmara e tal, vem demonstrando que talvez a Previdência seja aprovada, mas seja aprovada de uma forma parcial, não aquilo que foi inicialmente proposto. Isso, todo o mercado está confiando, ou estaria confiando naquele 1 trilhão, né, que o... Já baixou para 300 bilhões. Até não se sabe exatamente, porque não sabe o que será aprovado. Né? Agora, o fato é de que há, digamos assim, murchou, né, a confiança aí dos consumidores e dos empresários em relação ao que possa efetivamente advir do Congresso Nacional em relação à reforma da Previdência. Isso está refletido diariamente na economia, nos índices econômicos, e esse dado do Focus é uma representação do que o mercado, nesse momento, está esperando em relação ao que vai acontecer em termos de reformas no Brasil. E diferentemente do que acontece, que eu vejo especialmente nos Estados Unidos, né, que fomenta a economia, o Brasil não faz isso, né? Ele bota o juro lá em cima, então isso inibe, obviamente, porque as pessoas ficam endividadas nos cartões de crédito ou no crediário, seja o que for. Na real, a taxa de juros, até, Margarete, assim, ela vem experimentando os melhores, né? 6,5%. Menor taxa. Mas essa taxa de juro não é a do consumidor lá final, não é a minha, não é a tua, não é a do Jurandir no cheque especial, no cartão de crédito, não é. Isso é taxa de juros de quem capta crédito, é diferente, muito diferente, né? Há dois grandes viés para desenvolver uma economia, o proporcional investimento, ou o próprio investimento, né, do ponto de vista do setor público, que não tem poupança para isso, ou o privado, que está endividado também e não tem expectativa que o governo não está transmitindo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é a questão que, por lado do consumo, que seria o outro lado, como a Margarete falou, fomentar a economia, girar o consumo hoje está travado porque o endividamento muito alto, o juro muito alto, então isso trava o consumo. Então, realmente, é uma coisa que o governo vai ter que desatar esse nó aí para poder melhorar. Desculpa só complementar essa questão da reforma. Vocês viram que a reforma rural já não vai acontecer. Então, da Previdência Rural, aquele déficit que já é grande, porque capta 10 bilhões e paga 119 bilhões,
nós vamos seguir com 129, nós vamos seguir com um déficit absurdo. A questão agora é saber exatamente qual é o tamanho da desidratação, vamos chamar assim, né, do projeto de lei de reforma da Previdência. Nós falando nisso, amanhã o ministro da Economia, Paulo Guedes, estará na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional, e lá ele vai tentar explicar melhor, mais ainda para os... Mas já hoje, ele mesmo falou que o governo está, como o Margarete já adiantou, está decidido a mudar algumas coisas na questão da aposentadoria rural e no BPC, o benefício de prestação continuada para os idosos. Então já é uma desidratação, como eu disse, assim, de qualquer maneira, não vai ser, com certeza, não vai ser a reforma que seria o ideal para a economia, seria o necessário, mas é que ela é possível. Seria necessário. E é complicado mesmo nesse país. Então, e a votação, se amanhã ele conseguir convencer o pessoal da Comissão de Constituição e Justiça, provavelmente no dia 17, é um número emblemático do governo Bolsonaro, 17. No dia 17 poderá haver a votação desta comissão para liberar o trâmite no Congresso. Eu acho assim, em realidade, ainda do ministro Paulo Guedes, a Comissão de Constituição e Justiça, ela pode ser um tiro no pé, quase como foi na minha avaliação a ida dele lá ao Senado. Em realidade, essa decisão dos parlamentares, ela não é uma decisão técnica. Ele pode ir lá justamente para justificar tecnicamente. Ela é uma decisão ideológica, e que vem ao encontro de interesses que são representados por esses parlamentares dentro da Câmara. Corporações, sobretudo, né? Então, que não querem. O que eles representam, né? A representatividade deles. Deles, exatamente. Quer dizer, a declaração do ministro Paulo Guedes lá no Senado, de que se as reformas não fossem votadas e tal, né, que ele poderia sair do governo, teve um impacto nefasto na economia. Quer dizer, a bolsa despencou, o dólar subiu. Né? Eu temo que isso se repita amanhã. Eu também. Porque assim, ele não tem muitas papas na língua, né? Mas ele acho que está mais moderado também. Eu acho que ele vai ter uma boa atuação lá. Aliás, o problema é que tu colocaste, né? O problema são os interesses dos políticos. Eles não querem abrir mão desse interesse, né? É o mal dos nossos atuais representantes, né? Acho que o Bolsonaro, o presidente da República, tem uma dificuldade também no se expressar. Às vezes ele é um tanto tosco, né? O Guedes, por sua vez, é tão qualificado que se incomoda com o seu interlocutor, que é mais limitado, e aí acaba dizendo coisas como o Valdir trouxe aqui. Quer dizer, isso tudo, e aí fica o pobre do Moro no meio dessa confusão toda, que eu acho que é a pessoa mais sensata. Tiro cruzado, né? Impressionante, é verdade. Vidrobox, a qualidade do vidro está aqui desde 1971. Vidros temperados e laminados, duplos, termoacústicos, refletivos, enfim. Vidrobox, telefone 3302-4343. Silvio, tu conhece alguém que foi na inauguração do Vidrobox? Olha, tá olhando pro cara, meu. Tá olhando pro cara, meu. Ele sabe, né? Já tem uma certa experiência, né? 71 eu estava começando na 0 hora. E... Foi na inauguração? Foi cobrir a Vidrobox, né? Ele tem a idade da Vidrobox. Dá por isso o Bernardoni foi assessor do Borges de Medeiros. Não, o Bernardoni viu a construção das pirâmides do Egito, rapaz. É isso. Olha aqui, ó. Então, hoje, claro, saio daqui e vou no supermercado Zafari, né? Porque, na verdade, o mantra do economizar é comprar bem é fantástico. Então, eu vou lá para economizar, produzir qualidade no nosso supermercado Zafari, que faz um grande sucesso no Urandia. Aliás, eu também vou ter que sair daqui e passar lá. Nós sabemos onde comprar bem, né? Economizar bem. Onde sorvete tratado. É verdade. Aliás, o grande sucesso que faz o Zafari em São Paulo, ali perto do Allianz Parque, de Palmeiras, frequentado por gaúchos de paulistas, realmente, e mostrando lá a qualidade do supermercado. Estive lá há poucos dias, que meu filho se tornou paulista, né? É, paulista, né? Tá morando em São Paulo. Ele é gremista. Ora. Você tem o filho? Ora, sim, meu filho já vai ser gremista. Então tá. Uma mensagem para ter virado paulista, tem que ser gremista. Supermercado Zafari, a sua mensagem. Muito bem, então vamos torcer para que o nosso
ministro da Economia possa convencer um pouco os empresários lá, empresários, deputados, né, que defendem as suas causas, para a necessidade de pensar mais no Brasil, né, e menos nos interesses corporativos. Mas, Jurandir, pois não? Uma coisa boa aqui para a notícia para nós, já que o Valdir trouxe aí aquelas preocupantes, mas uma boa para nós aqui no Rio Grande do Sul, o aeroporto Salgado Filho. Ah, sim, é. Ontem tivemos a inauguração ontem né? aí de uma primeira parte da modernização, ampliação, tá ficando bacana, tá ficando bonito, né? Um novo edifício garagem, né? Vocês viram, com mais 1.050 vagas. Ontem nós demos umas imagens, inclusive, que o prefeito estava lá com o governador e o Cláudio Candiota, especialista nisso, né? O nosso... Candiota fez uma... Agora sim, né? É importante raio-x aqui. Que o aeroporto foi concedido, né? A Fraport, que é essa empresa alemã, a empresa está fazendo a parte dela, mas o Estado não está fazendo a sua parte, que é retirar aquelas pessoas da vila ali atrás para poder fazer a expansão da pista, né? Aquilo ali é fundamental, né? Fundamental. Ali é o seguinte, tem que combinar, antes disso, tem que combinar com o chinês, tem que combinar com o japonês, lá tem que combinar com os traficantes. O problema ali é que, nós falamos aqui ontem, o Estado perdeu, o Estado, por covardia, por sei lá o que for, o Estado saiu de certas áreas, se omitiu e, claro, todo o espaço vazio é preenchido, já dizia Einstein, né? Não existe espaço vazio, ele vai ser preenchido. Então, esse espaço lá foi preenchido pelos traficantes, assim como tem Morro da Cruz aqui em Porto Alegre, o pessoal não entra lá, a brigada não pode entrar, porque quem manda lá são os traficantes. Então, esse é o grande problema. Mas olha, eu tenho uma pessoa trabalhando na minha casa e ela mora no Rubem Berta. Eu fiquei surpresa, não entra correio no Rubem Berta. Não entra? Não entra? Não entra correio no Rubem Berta. Eles recebem uma cartinha para ir buscarem, para buscar... Em determinado lugar. Isso é, esse é o Estado, falta de Estado. É muito triste, é nefasto isso. O Estado se entregar assim na mão do traficante, da bandidagem, né? É que nós tivemos, né, nos últimos 20 anos, ficava nisso aí, um governo que sempre foi desse lado, quer dizer, um governo que se omitiu nessas coisas, né? Que precisava ter a firmeza e não teve. Então as coisas que já eram ruins pioraram, agudizaram. Agora pega assim, né? Quer dizer, pega os presídios, né? Quem gerencia a parte interna dos presídios, né? As facções, né? Facções. Na verdade, o governo vem perdendo o espaço, a sociedade vem sendo encurralada. Sim. Quando Alguém faz, né? o sujeito entra lá, ele já tem que optar por uma das facções. Não ocupa espaço, não tem espaço vazio. O pessoal vai lá e ocupa. Tá? Então esse é um problema muito sério, realmente. E não é só aqui, no Rio de Janeiro metem, como é que chama aquelas... As milícias também? Não, aquelas... Como é que favelas? Chama? Favelas? Tem favelas que não, elas são completamente... Comunidades. São completamente dominadas. Tu não entra, da parte dele não entra. Agora os caras e se entrar, o problema é se a polícia entrar, aí tem aquele problema, né? Dá confronto, vamos matar criança, mulher, aí sobra para o Estado. Aliás, eu não sou advogado, mas Charles de Montesquieu dizia o seguinte, que o Estado é o único, no espírito da lei, se não me engano, que ele falou isso aí, que o Estado é o único poder que tem a exclusividade da violência legítima. E nós estamos sempre deixando de lado isso. O Estado tem que fazer isso, tem que atuar de maneira violenta porque ele representa a sociedade. Aí é legítima a atuação do Estado. Só que aqui, né, o Estado entra, faz o que tem que fazer e é acusado de ser bandido. E um caso que talvez onde ele tenha que fazer uso aí dessa prerrogativa é justamente para ampliação da pista do aeroporto. Há quantos anos é verdade. Não se consegue, a incompetência que não se consegue retirar aquelas famílias, tendo inclusive os lugares prontos já para que as famílias sejam acomodadas. É a Vila Dique ali, é a Vila Dique. Mas estamos nos encaminhando para o final do programa. Valdir, obrigado pela tua presença aqui. Um recadinho final, um recado ou não? Bom, os colorados amanhã, né, possam comemorar. Se eu soubesse, eu não te dava a palavra. A dizer isso aí no final, que é isso? Bom, vamos um abraço pro pessoal do River Plate, irmão. Margarete. Um abraço ao pessoal do River Plate, claro. Sejam bem-vindos na nossa capital, não é? Quem ganha do Grêmio tem que ser homenageado. O River Plate nós ganhamos ano passado, né, Valdir? Nós vamos ganhamos e depois marchamos. Obrigado pela eu só ressaltando o seguinte, que em ir ao aeroporto hoje e ver as reformas, passei ali pela trincheira da Ceará e vi pessoal trabalhando ali. Que bom. Quem sabe a gente possa ter finalizado aquela obra. Com certeza. Lília, obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigada. Obrigado pelo conteúdo. E que vençam melhor, então, nessa semana de jogos aí. River Plate e Grêmio. Muito obrigado, então. Obrigado a vocês também, telespectadores, pela audiência, pela fidelidade aqui com a programatividade. Nosso programa volta amanhã aqui na RDC TV para todo o Rio Grande do Sul, para todo o Brasil, para todo mundo, né? E uma boa noite, uma boa terça-feira. Amanhã estamos de volta às 19 horas. Até lá.